Você já ouviu falar do trem que aparece do nada? Ele surge à noite, sem trilhos, sem maquinista, e quem entra nunca mais volta. Mas e se eu te dissesse que esse trem não apenas leva as pessoas, mas as joga em um pesadelo do qual ninguém acorda? Essa é a história de Fábio, um repórter que achou que poderia desvendar o mistério e quase perdeu a própria alma. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. O silêncio da madrugada envolvia a cidade de São Bartolomeu como um manto pesado. As ruas, iluminadas apenas pelo brilho amarelado dos postes antigos, pareciam mergulhadas em um sono profundo. Mas naquela noite, algo estava errado. Fábio sentia isso. Com a câmera pendurada no pescoço e um bloco de anotações na mão, ele caminhava pelo calçamento irregular do centro da cidade. Era jornalista, mas não um dos grandes. Trabalhava para um site local e estava sempre à caça de histórias que pudessem dar visibilidade ao seu nome. Foi assim que ouviu falar do trem, um trem que aparecia do nada. Um trem sem maquinista. Um trem de onde ninguém nunca voltava. Ele não acreditava, é claro. Lendas urbanas eram criadas para manter as pessoas entretidas, ou, no máximo, para esconder crimes de verdade. Mas a cidade inteira parecia temer aquele trem. E isso sim era interessante. Ele parou em frente ao único café ainda aberto. Sentado no balcão, um senhor de pele enrugada mexia distraidamente no café já frio. O nome dele era Osvaldo. Diziam que era um dos poucos que ainda falavam sobre o trem. Fábio se sentou ao lado dele e não perdeu tempo. Me conte sobre o trem. Osvaldo não ergueu os olhos. Apenas suspirou. Você não devia estar perguntando sobre isso. Então é verdade? Fábio insistiu. O velho mexeu no café mais uma vez e, por fim, olhou para ele. Seus olhos eram escuros como um céu sem estrelas. O trem não leva ninguém para outro lugar, murmurou. Ele leva para o fim do mundo. Fábio se segurou para não rir. Isso é metafórico ou devo entender de forma literal? Osvaldo o analisou por um momento e então apontou para a rua vazia. Vá até a estação à meia-noite e descubra. Antes que Fábio pudesse perguntar qualquer coisa, o idoso se levantou e saiu do café, deixando para trás apenas o som da porta se fechando. Era uma armadilha? Uma pegadinha? Ou seria apenas um velho tentando assustá-lo? Fábio decidiu conferir. Afinal, era apenas um trem. O que poderia dar errado? Até que no silêncio da noite, um som cortou o ar como uma navalha na carne. O apito de um trem. E não havia trilhos em São Bartolomeu. O som cortante do apito ecoou pela cidade silenciosa, reverberando nos prédios e se dissipando lentamente no ar pesado da madrugada. Fábio parou no meio da rua, sentindo um arrepio subir pela espinha. Era impossível. A cidade de São Bartolomeu não tinha nenhuma linha ferroviária. O trem mais próximo passava a quilômetros dali. Então, o que diabos ele tinha acabado de ouvir? Seu coração acelerou, mas ele engoliu a ansiedade e apressou os passos até a estação abandonada. O lugar não passava de um esqueleto enferrujado de ferro e concreto, um vestígio de um passado esquecido. Mas ali estava ele, o trem. Negro como carvão, sua estrutura antiga brilhava sob a luz do poste mais próximo. Os vagões estavam impecáveis, como se tivessem saído de outra época. A locomotiva expelia uma névoa densa, quase sobrenatural, e as portas estavam escancaradas, convidativas. Fábio se aproximou devagar, puxando o celular para gravar. Foi quando percebeu alguém se movendo. Uma mulher de vestido azul estava parada na plataforma, fitando o trem como se estivesse em transe. Sua postura rígida e o olhar fixo para dentro do vagão davam a impressão de que estava lutando contra algo dentro dela. Ei! Fábio chamou. Ela não respondeu. Antes que ele pudesse impedir, ela subiu no trem. As portas se fecharam instantaneamente. Fábio correu para a lateral do vagão, tentando enxergar pelas janelas. A mulher estava lá dentro, olhando em sua direção, mas seus olhos estavam vazios, como se algo dentro dela tivesse sido apagado.
E então, o trem começou a se mover, sem trilhos, sem nenhum som de motores ou engrenagens. Apenas deslizou para frente como se fosse uma sombra se dissolvendo na noite. O jornalista ficou imóvel, a respiração curta. Eu avisei que ele vinha. Uma voz rouca soou atrás dele. Fábio se virou e encontrou Osvaldo, parado na escuridão, o rosto quase completamente escondido pela sombra do chapéu. "Você viu isso?" Fábio perguntou, o coração martelando. Osvaldo apenas assentiu lentamente. "Agora me diz, garoto." Ele apontou para a plataforma vazia. "O trem apareceu para você." O silêncio entre os dois pesou como uma sentença de morte. "E ele sempre volta para quem consegue vê-lo." Fábio sentiu um arrepio no peito. "Então, isso significa que..." Antes que pudesse terminar a frase, o apito do trem soou novamente. Dessa vez, bem atrás dele. O apito soou alto demais, reverberando em seus ossos como um trovão abafado. Fábio girou nos calcanhares, o coração disparado. O trem estava ali novamente, parado exatamente no mesmo lugar de antes, como se nunca tivesse partido. Mas isso não fazia sentido. Osvaldo ficou imóvel, a expressão endurecida. "Ele escolheu você." As palavras do velho causaram um arrepio profundo em Fábio. Seu olhar voltou para o trem. As portas estavam abertas, um convite silencioso. O vagão escuro parecia vazio, mas algo no ar lhe dizia que alguém estava esperando lá dentro. Ele precisava descobrir a verdade. Sem pensar, puxou o celular e começou a gravar enquanto se aproximava. "Isso pode ser a matéria da minha vida." Osvaldo deu um passo à frente, segurando seu braço com força inesperada. "Você não entende? Se entrar, não tem volta." Fábio hesitou. Seu instinto gritava para correr dali. Mas seu lado jornalista, aquele que precisava de respostas, era mais forte. Ele arrancou o braço da mão do velho e subiu no primeiro degrau do vagão. O chão de metal rangeu sob seu peso. Osvaldo suspirou pesadamente. "Boa sorte, garoto." Foi a última coisa que Fábio ouviu antes que as portas se fechassem sozinhas, com um estalo seco e final. O trem começou a se mover. Ele olhou ao redor, a respiração presa na garganta. O vagão estava vazio. Os assentos de veludo vermelho pareciam novos demais, como se nunca tivessem sido usados. As luzes amareladas oscilavam levemente, lançando sombras que pareciam se arrastar pelas paredes. Ele tentou abrir a porta, mas não havia maçanetas. Seu estômago se revirou. Pegou o celular e tentou enviar uma mensagem. Sem sinal. Respirando fundo, caminhou pelo corredor, atento a qualquer som. Quando chegou ao vagão seguinte, o clima mudou. O ar estava mais frio. O ambiente parecia estreito demais, como se as paredes tivessem se aproximado um pouco. Foi quando ouviu um sussurro. Fábio congelou. Vinha do fundo do vagão. Ele estreitou os olhos e percebeu uma silhueta sentada no último assento. A mulher de vestido azul. Ela estava imóvel, a cabeça baixa, os cabelos longos cobrindo o rosto. "Moça?" chamou hesitante. "Você entrou antes de mim, lembra? O que está acontecendo?" Nenhuma resposta. Ele respirou fundo e deu um passo à frente. "Você está bem?" A cabeça da mulher se moveu com um estalo seco, como se estivesse deslocada do pescoço. Então, lentamente, ela virou o rosto na direção dele. Os olhos eram vazios. A boca se abriu demais, larga demais, como se não houvesse limites para sua carne. E então, ela sussurrou: "Você não deveria estar aqui." Fábio recuou um passo, o sangue gelado. As luzes piscaram violentamente. O vagão tremeu. E atrás da mulher, algo se mexeu nas sombras. Algo grande. Algo que não deveria existir. Fábio mal teve tempo de reagir. A coisa se ergueu, enorme e disforme, e olhou diretamente para ele. O ar ficou pesado, como se uma força invisível estivesse pressionando o peito de Fábio.
A coisa que emergia das sombras atrás da mulher não tinha forma definida. Era enorme, disforme, pulsante. Sua pele negra e brilhante parecia se mover sozinha, como se fosse feita de sombras vivas. Mas o pior eram os olhos. Dezenas deles se abriram em sua superfície, espalhados aleatoriamente pelo corpo, todos fixos nele. E então, eles piscaram ao mesmo tempo. Fábio sentiu o estômago revirar. A mulher continuava sentada, a boca ainda aberta num ângulo impossível, sussurrando algo incompreensível. O trem estremeceu. A criatura começou a se mover. E Fábio correu. Ele atravessou o vagão aos tropeços, sentindo o chão vibrar sob seus pés. Ouvia o som úmido e pegajoso da coisa se arrastando atrás dele, se aproximando. Empurrou a porta que separava os vagões, mas ela não se abriu. Não, não, não! Virou-se a tempo de ver tentáculos negros se esticando na direção dele. Eles eram longos, finos e cobertos de olhos que se reviravam nas órbitas, como se estivessem tentando focá-lo. Sem saída, Fábio fez a única coisa que podia. Pulou para o lado, desviando no último segundo. O tentáculo atingiu a porta com força, rachando o vidro. O trem balançou violentamente, fazendo Fábio cair no chão. A mulher de vestido azul começou a gritar. Mas não era um grito normal. Era um som distorcido, impossível, algo que não deveria existir. Fábio tapou os ouvidos, sentindo a cabeça latejar. As luzes do trem piscaram loucamente, mergulhando tudo em clarões intermitentes de escuridão e brilho. Foi então que, por uma fração de segundo, ele viu algo escrito nas paredes do vagão. Não olhe para trás! Fábio engoliu em seco. A porta se abriu sozinha. Ele não pensou duas vezes. Correu, saltou para o vagão seguinte, sem olhar para trás, sem hesitar. A porta se fechou automaticamente atrás dele e o silêncio caiu de repente. A respiração dele estava acelerada, o peito subindo e descendo rápido. Olhou ao redor. O vagão onde estava agora era diferente. Os assentos eram de couro escuro, velhos e rasgados. O cheiro de mofo era forte. As janelas estavam completamente negras, como se o trem estivesse correndo por um túnel sem fim. E então, ele percebeu algo ainda pior. O vagão não estava vazio. Na fileira de assentos ao lado, uma criança de uns 8 anos estava sentada com a cabeça baixa. Fábio hesitou. Ei, você tá bem? A criança levantou a cabeça devagar. Seus olhos estavam costurados com linha preta. E com uma voz rouca e sussurrante, ela falou. Ele está aqui. Fábio ouviu a respiração de algo atrás dele e sentiu dedos gelados tocar em seu ombro. Os dedos frios pressionaram o ombro de Fábio. Ele não se moveu. Não podia se mover. Sua mente gritava para ele não olhar para trás. O menino de olhos costurados continuava parado à sua frente, a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse esperando sua reação. Se você olhar, ele vai te levar! A voz da criança era um sussurro baixo e arrastado, como se cada palavra fosse uma sentença de morte. Fábio sentiu as garras geladas deslizarem pelo seu pescoço. Seu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. Ele precisava fazer algo. Lentamente fechou os olhos e segurou a respiração. Se aquela coisa queria que ele olhasse, então não olharia. Os segundos se arrastaram. O vagão parecia ficar mais frio. A sensação dos dedos sobre ele se intensificou. E então sumiu. Fábio soltou o ar, abrindo os olhos. O menino não estava mais lá. Os assentos estavam vazios. Tudo parecia como antes, mas algo estava diferente. O silêncio não era normal. Era um vazio absoluto, como se o som tivesse sido arrancado do ambiente. Ele olhou para o lado. As janelas estavam diferentes. Antes, estavam negras como breu. Agora, ele via sombras se movendo do lado de fora. Fábio se aproximou lentamente. As formas eram humanoides, muitas delas, andando na mesma direção como um cortejo de mortos. Seus corpos eram longos e magros demais, os rostos disformes.
e no meio deles havia pessoas que ele conhecia. A mulher do vestido azul, Osvaldo, outros rostos que ele não reconhecia, mas que pareciam vazios, pálidos, perdidos. Fábio sentiu a garganta apertar. Meu Deus! O trem chacoalhou violentamente. As luzes piscaram. Ele se virou e o menino estava lá novamente. Dessa vez, colado ao seu rosto, o sussurro foi um trovão em seus ouvidos. Ele te viu! Um braço pálido e esquelético emergiu do assento ao lado e agarrou o pulso de Fábio com força. Ele gritou. O aperto era firme, como ferro frio. Ele tentou se soltar, mas a mão não era humana. Os dedos eram longos e ossudos, com unhas pretas como garras. O trem estremeceu novamente. E então, a porta do vagão se abriu sozinha. Atrás dela, o vazio absoluto. Um túnel escuro, sem fim, sem som, sem chão. Fábio foi puxado para frente. A mão queria arrastá-lo para dentro. Ele tentou segurar nos bancos, tentou resistir, mas seu corpo era puxado para o abismo, centímetro por centímetro. A escuridão o esperava. E no fundo dela, olhos começaram a se abrir. Dezenas, centenas, milhares, todos olhando para ele. A voz do menino ecoou uma última vez. Corra! O trem descarrilou. O mundo virou de cabeça para baixo. Fábio sentiu seu corpo ser lançado pelo vagão quando o trem descarrilou. O impacto foi brutal. Metal se retorcendo, faíscas explodindo no ar, o som ensurdecedor da destruição. Ele bateu contra um dos assentos, o impacto rasgando sua pele. A força do acidente o jogou contra a parede do vagão e por um instante tudo ficou branco. Dor. Silêncio. Apenas o som do próprio coração martelando em seus ouvidos. Então, o trem parou. Fábio abriu os olhos devagar, sentindo o gosto metálico do sangue na boca. O vagão estava inclinado, como se estivesse pendurado na beira de algo. Faíscas ainda brilhavam no chão e o cheiro de queimado impregnava o ar. Ele tentou se levantar, mas sua perna latejou de dor. E então percebeu. Ele não estava mais no trem. O vagão estava retorcido no meio de um campo decrépito, coberto por uma névoa densa. As janelas estavam agora quebradas e, pela primeira vez, ele podia ver o lado de fora. Mas não havia trilhos. Não havia nada. Apenas um céu negro sem estrelas e um chão que parecia pulsar levemente, como se fosse vivo. Ele não estava mais no mundo real. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Um som distante ecoou pela névoa. Passos. Fábio engoliu em seco e se forçou a se levantar. Sua perna doía, mas ele precisava sair dali. Ele começou a andar mancando, sentindo o chão macio demais sob seus pés, como se estivesse pisando em carne podre. O trem atrás dele estava sumindo na escuridão, como se nunca tivesse existido. Os passos ficaram mais próximos. Ele parou, o coração disparado. Algo estava vindo. A névoa se moveu levemente, como se algo gigantesco estivesse respirando ali dentro. E então, uma voz feminina ecoou ao seu redor. Você conseguiu sair. Fábio se virou bruscamente. A mulher de vestido azul estava ali, mas algo nela estava errado. O rosto era o mesmo, mas os olhos estavam cheios de algo escuro, escorrendo como tinta preta. Seus dedos estavam finos e alongados demais, as unhas parecendo garras afiadas. Ela deu um passo à frente. Agora corra, antes que ele venha te buscar. Antes que Fábio pudesse reagir, um grito distorcido ecoou na escuridão. Alguém, ou algo, percebeu que ele escapou e agora estava vindo atrás dele. O grito distorcido cortou o ar, reverberando dentro da mente de Fábio como uma lâmina afiada. Ele sentiu os músculos travarem. Aquilo estava vindo. A mulher de olhos negros se aproximou mais, sua presença gelada como um cadáver. Se ele te pegar, você nunca mais vai sair daqui. Fábio sentiu o peito subir e descer freneticamente. Seu corpo gritava para fugir,
mas sua mente estava presa no medo. A névoa ao redor começou a se agitar, como se algo imenso estivesse se movendo dentro dela. Ele não podia mais esperar. Virou-se e correu. A dor na perna explodiu a cada passo, mas ele não se importou. Era correr ou morrer. Atrás dele, algo saiu da névoa. O chão tremeu. Ele não olhou para trás. Não podia olhar. A vegetação ao redor era errada. Árvores torcidas, cujos galhos pareciam dedos ossudos tentando agarrá-lo. O solo pulsava debaixo dos pés, quente, como se ele estivesse correndo sobre carne viva. A floresta era um labirinto infinito, e o som atrás dele ficava mais alto. Um estrondo violento sacudiu o ambiente. Algo enorme bateu contra o chão, perto demais. A névoa ao redor se partiu. Pelo canto do olho, ele viu um monstro emergindo. Tinha pelo menos 3 metros de altura, o corpo esguio e retorcido, como se seus ossos estivessem quebrados em ângulos impossíveis. Seus braços eram longos, com dedos grotescamente finos, cada um terminando em garras afiadas. Mas o pior era o rosto, ou melhor, a ausência dele. Havia apenas um buraco negro e profundo no lugar onde deveria estar a face, como uma fenda que absorvia a própria luz ao redor. E mesmo sem olhos, Fábio sabia que aquilo estava olhando para ele. O monstro moveu-se numa velocidade impossível. Fábio pulou para o lado no último segundo, sentindo o chão explodir atrás dele quando as garras atingiram a terra. A árvore ao lado foi destruída num único golpe. Ele rolou pelo solo quente, sentindo a pele queimar. Seus pulmões estavam pegando fogo, o ar rarefeito tornando difícil respirar. Não ia conseguir fugir para sempre. Então, viu algo à frente. Uma cabana velha, caída no meio da vegetação morta. Uma possível saída. Mas se corresse para lá, teria que apostar que a porta estava aberta. A criatura rugiu. O som fez os ossos de Fábio vibrarem. Sem escolha, ele disparou para a cabana. O som das garras, se arrastando pelo chão, vinha cada vez mais perto. 3 metros. 2 metros. 1 metro. Ele saltou pela porta, batendo contra o chão de madeira podre. E então, com toda a força que tinha, chutou a porta para fechá-la. No mesmo segundo, um braço grotesco e ossudo entrou pela fresta. As garras se cravaram na madeira, arranhando a centímetros do seu rosto. Fábio pressionou a porta com o peso do corpo, usando cada pedaço da sua força para mantê-la fechada. A criatura rugiu de novo, e dessa vez, a cabana inteira tremeu. A madeira começou a rachar. Ele não tinha muito tempo. Atrás dele, algo chamou sua atenção. Na parede da cabana, marcado com algo que parecia sangue seco, havia um único aviso. Não esconda! Enfrente-o! Fábio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Do lado de fora, o monstro rosnou novamente. E então, o teto começou a ceder. O teto da cabana cedeu com um estrondo ensurdecedor. Fábio sentiu pedaços de madeira caírem sobre ele, mas não ousou se mover. A criatura estava do outro lado da porta, e o único som que ele ouvia agora era o roar enfurecido dela. A madeira tremia sob o impacto das garras, e a porta estava cedendo. Fábio sabia que não poderia durar muito. Seu corpo já estava exausto, e além da dor nas pernas, a sensação de desespero começava a tomar conta dele. Ele olhou rapidamente ao redor, procurando uma saída. Mas a cabana estava despedaçada, com o chão coberto de destroços e o ar pesado de uma podridão inexplicável. Não havia janela, nenhuma maneira de escapar. O rosnado da criatura ficou mais próximo. Fábio viu os pedaços da porta começando a se estilhaçar. A força da besta do lado de fora era incontrolável. Ela estava perto, muito perto, e logo as garras iriam atravessar. Ele olhou para a parede atrás dele e então algo chamou sua atenção. Na parede, um símbolo estranho estava desenhado em sangue seco. Era um círculo, cercado por linhas retorcidas e símbolos que Fábio não reconheceu. Mas havia algo familiar, algo que ressoava em sua mente. Onde ele já tinha visto aquilo antes. De repente,
Uma memória o atingiu. Na primeira noite na estação de trem, quando ele e Osvaldo estavam investigando o antigo terminal, a velha cartaz, a inscrição no chão. O símbolo era o mesmo. Fábio respirou rápido, seu cérebro correndo enquanto a criatura avançava. Ele precisava entender, ele precisava fazer algo antes que fosse tarde demais. Ele avançou para a parede e tocou o símbolo. O momento em que sua mão entrou em contato com o desenho, algo se iluminou. Uma onda de energia percorreu seu corpo. E então, a cabana tremeu violentamente. Fábio quase caiu com a força do impacto. O símbolo se expandiu, como se estivesse se dilatando e tomando o controle da cabana. A porta, por um momento, parou de ceder. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas a energia ao redor estava mudando. Como se o próprio espaço estivesse se torcendo e reformando. A criatura parou de rosnar. Fábio olhou para a porta, o pescoço se erguendo lentamente. Ele percebeu algo terrível. A criatura não estava mais lá. Mas havia outro som. Sussurros. De todos os cantos da cabana, vozes se levantavam. Vozes que ele reconhecia, a mulher de vestido azul, Osvaldo, os outros passageiros. Todos estavam agora ali, nas sombras, observando-o. Seus rostos estavam distorcidos, cobertos por uma neblina sombria. "Você não pode escapar!" A voz de Osvaldo se ergueu do fundo da escuridão. Fábio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que não estava mais em um lugar real. Estava dentro de algo que não fazia sentido. Uma dimensão onde as leis da física e da razão eram distorcidas. "Você está no nosso mundo agora, Fábio." As palavras de Osvaldo pareciam se esticar no tempo, cada sílaba invadindo sua mente. A escolha já foi feita. Fábio tentou se afastar, mas os sussurros se intensificaram. Ele não podia escapar. Estava cercado, perseguido pelos próprios medos, cada voz representando uma parte de sua alma que ele havia deixado para trás. E no meio disso ele sentiu uma presença se aproximando, algo gélido e sufocante. Quando ele olhou para frente, a figura surgiu da escuridão. A criatura, agora de olhos brilhantes, estava de volta, e ela estava sorrindo. Fábio não sabia mais onde estava, se isso ainda era o trem, se isso era real, ou se ele estava completamente perdido em um pesadelo. Mas ele sabia de uma coisa: a verdadeira caçada tinha começado. A criatura sorriu, seus dentes afiados reluzindo na escuridão como lâminas de prata. O sorriso não era humano, e sua boca parecia ampliar-se, como se a carne estivesse se esticando, forçando cada dente a sair de sua gengiva com um som horrível. Fábio congelou. A presença dela era esmagadora, mais do que qualquer coisa que ele já tivesse experimentado. O ar ficou mais denso, mais pesado, como se ele estivesse sendo afogado pela própria atmosfera. Ela avançou. Fábio não sabia o que fazer. Ele olhou para os cantos da cabana, tentando encontrar uma saída, algo que o ajudasse a escapar. Mas as vozes estavam cada vez mais altas, em um sussurro constante, um murmúrio que parecia invadir sua mente, como se ele estivesse perdendo a razão. "Você não pode fugir." A voz da mulher de vestido azul se ergueu do fundo, mais grave, mais ameaçadora. Fábio sentiu as paredes da cabana começarem a se fechar, como se o espaço estivesse diminuindo, tornando-se menor e menor a cada segundo. A criatura estava agora bem à sua frente, e ele sabia que, se não agisse, não sobraria mais nada de si. Ele tinha que fazer algo. Sua mente disparou. O símbolo. O círculo na parede. Ele precisava de mais, de alguma coisa que o conectasse a isso. Fábio fez um movimento brusco, virando-se para a parede e tocando o símbolo mais uma vez. Nada aconteceu. Nada além de mais sussurros, mais olhares de dor, mais rostos que o observavam. Mas algo se moveu. No canto da cabana, uma fenda apareceu, uma rachadura no ar, como um portal. Era quase imperceptível, mas Fábio sentiu que era a única chance. Ele não sabia o que estava fazendo, mas a necessidade de escapar se tornou insuportável.
Ele avançou em direção à rachadura, forçando seu corpo a passar por ela. Quando ele atravessou, sentiu o mundo mudar novamente. O chão sumiu sob seus pés e o espaço à sua volta parecia estar se expandindo. Ele caiu em um vazio profundo e o som de sua respiração era o único que ele podia ouvir. Sua mente se sentia distorcida, como se estivesse em um lugar que não existia, um lugar onde o tempo e o espaço não faziam sentido. Foi quando ele viu uma porta. Uma porta escura, sem maçaneta. Apenas uma figura sombria em sua superfície. Ela estava flutuando no ar, como se fosse a única coisa de concreto naquele espaço insano. Fábio se aproximou, a sensação de perigo crescendo a cada passo. Ele sentiu o ar gelado envolvê-lo e, ao olhar para trás, viu que a rachadura na realidade estava se fechando lentamente. Não havia volta. Ele colocou a mão na porta, sentindo uma energia estranha pulsando por todo o seu corpo. O contato com a porta parecia ressignificar tudo ao seu redor. O peso que ele sentia nas costas, o som da criatura se aproximando, tudo isso desapareceu em um instante. A porta se abriu com um som baixo e retumbante. E atrás dela havia um lugar ainda mais escuro. Fábio entrou, sentindo o peso de seu corpo aumentar à medida que ele avançava, como se estivesse caminhando para o fundo do abismo. E no meio daquela escuridão total, ele ouviu um som, sussurros. O som parecia estar em toda parte, mas uma voz, uma única voz, se destacava das demais. Você chegou, Fábio. Agora, o verdadeiro jogo começa. Fábio parou, seu corpo congelado. Ele não podia ver, mas podia sentir. Algo estava lá, algo velho, algo poderoso, e estava prestes a se revelar. Ele não sabia o que o aguardava, mas sentiu no fundo de sua alma que havia passado de um ponto sem retorno. A porta se fechou atrás dele, e no escuro, ele ouviu um riso baixo. Fábio olhou ao redor, mas a escuridão era total. Ele não podia ver nada, mas sentia que estava sendo observado, que havia algo mais naquele lugar. A sensação de opressão aumentava a cada respiração, como se o próprio ar estivesse tentando sufocá-lo. Ele deu um passo em direção à escuridão. O som dos seus pés no chão ecoava de forma estranha, como se o espaço à sua volta fosse infinito. O riso que havia surgido antes ainda ressoava em sua mente, mas agora parecia mais próximo, mais nítido. Você pensou que estava escapando, Fábio? A voz sibilante se arrastou pelas sombras, com um tom de diversão macabra. Fábio tentou se manter firme, sua mente ainda girando, tentando processar tudo o que acontecera até ali. O trem, a estação, as criaturas, os passageiros perdidos. Ele havia seguido o rastro da verdade até este momento, mas o que era a verdade aqui? Ele sentia que havia algo mais que ele não entendia, algo que o conectava diretamente com essa dimensão de pesadelos. A escuridão à sua volta se partiu de repente, como se o próprio espaço estivesse se desintegrando. E ali, na frágil luz que se abriu diante dele, ele viu uma figura, uma silhueta humana, com olhos vazios, sem rosto, mas com uma expressão que Fábio nunca poderia esquecer. Um sorriso desumano, uma boca cheia de dentes afiados que pareciam se esticar até seu pescoço, e de dentro dessa figura, as sombras saíam, como tentáculos negros e viscosos. "Eu sou a coisa que você mais teme", disse a figura com uma voz que não vinha de sua boca, mas de todos os lugares ao seu redor. "Eu sou tudo o que você tenta escapar." Fábio deu um passo para trás, sua respiração agora irregular, sua mente paralisada pelo terror. A verdade finalmente se revelava. Ele não estava mais em uma simples investigação. Ele havia caído em um lugar onde não haveria salvação. Ele não estava apenas perseguindo a verdade, ele estava sendo caçado pela própria essência do medo. O riso veio de novo, mais alto agora. Ele não sabia de onde vinha, mas sentiu que estava sendo consumido por ele. Ele olhou para a figura diante dele, tentando entender.
Você nunca foi um simples repórter, Fábio. A voz continuou, agora mais fria e definitiva. Você sempre foi parte deste lugar. O trem, ele é você. Ele sentiu o peso da revelação apertar em seu peito, como uma pedra que o esmagava. O trem não era uma máquina, não era uma entidade externa. O trem era uma extensão de seu próprio medo, de sua própria angústia. E agora ele estava no centro disso tudo, sendo consumido pelaquilo que ele nunca quis enfrentar. Ele mesmo. Ele olhou ao redor tentando encontrar uma saída, mas tudo ao seu redor se fechava, se tornava mais escuro, mais sufocante. A figura sorria, e à medida que sorria, os olhos de Fábio começaram a se fechar também. Ele não sabia se estava acordando ou morrendo, mas a sensação era a mesma. Ele estava sendo engolido pelo próprio medo. Mas então, um último estalo ecoou. A figura parou de sorrir. Seus olhos vazios focaram em Fábio, e ele percebeu, no último segundo, que a entidade não era apenas uma projeção de sua mente, mas uma parte dele. E, com a última onda de terror assolando sua alma, Fábio desapareceu nas sombras. O trem parou, e a cidade estava vazia. Se você chegou até aqui, agradeço por acompanhar essa jornada sombria. Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar com outros amantes do terror. Vamos manter a história viva e continuar espalhando o medo, porque, quem sabe, o trem pode estar chegando para você também.